Satisfação estar aqui para falar mais uma vez sobre um tema que faz parte dos objetivos da Sociedade Teosófica, um estudo de religiões comparadas, filosofia e ciência. E hoje a gente vai tentar uma aproximação de duas grandes tradições de pensamento. Por um lado, a tradição do neoplatonismo, que é basicamente a tradição platônica, pitagórica platônica, com alguns avanços. No âmbito das filosofias da Índia, uma das 6 escolas ortodoxas, o Vedanta. É claro que essas escolas são muito amplas, né? Então, nós, quando falarmos de neoplatonismo, vamos estar falando basicamente de Plotino, e quando falarmos de Vedanta, vamos falar mais especificamente dos Upanishads, de Shankara, foi um dos maiores expoentes do Vedanta não dualista. Tem 3 grandes linhas da tradição Vedanta: Vedanta Dvaita, dualista, o Vihishta Dvaita, que é um não dualismo qualificado, e tem também o Advaita, que é um não dualismo muito próximo do neoplatonismo plotiniano. Então, nós vamos começar tentando situar um pouco Vedanta dentro da filosofia indiana. Depois vamos situar o neoplatonismo dentro da filosofia grega, mais especificamente da tradição pitagórica platônica. E aí a gente entra já no cerne da palestra, que é uma tentativa de comparar essas duas grandes tradições, pegando pontos específicos de uma e de outra, como é que é a concepção cosmológica, né, como é que o universo se estrutura, quais são, né, a partir da literatura básica de cada escola, quais são os pontos de contato, né, qual a origem e o destino do ser humano em ambos os sistemas, certo? Então vamos começar com a filosofia indiana, especificamente com Vedanta. A gente tem uma equação que, para mim, ela sintetiza toda a tradição. E é muito simples. Se decorar ela, vocês já estão, né, no caminho aí para compreender essa escola de pensamento. Ela diz que, esse esquema diz que o Brahma, ou seja, o primeiro princípio do qual advém toda a realidade, Brahma é a realidade última, a realidade real, a suprema realidade. Brahma é a realidade. Um segundo ponto: o universo, assim como nós o concebemos, o universo de nomes e formas, ele é irreal. Ele não representa a realidade última. A realidade última somente no Brahma Supremo. E o terceiro ponto é que o Atman, o ser em nós, é idêntico a Brahma. Então, Brahma é a suprema realidade, o universo manifestado é irreal e Atman é idêntico a Brahma. Então, esse esquema sintetiza toda a tradição Vedanta. Bom, é claro que ele tem desdobramentos. O primeiro deles, né,
que é o dado que mobiliza todas as forças do pensamento indiano, é o reconhecimento da insatisfação universal. Por quê? Porque se o universo é irreal, ele é transitório, ele é impermanente, ele não significa a realidade última, nós estamos sempre buscando satisfação no mundo, é claro que cedo ou tarde nós vamos nos desiludir. É claro que o mundo não tem capacidade de suprir os nossos anseios mais profundos. Então, sábios indianos reconhecendo isso vale para praticamente todas as escolas, eles chegam à conclusão sobre a insatisfação do processo existencial, porque nós colocamos as nossas expectativas no mundo fugaz. E a desilusão nesse horizonte é certa. A causa, é claro, ela decorre de nós tomarmos uma realidade evanescente como se fosse permanente. A causa é nós tomarmos a ilusão como se fosse a verdade. A causa é a ignorância. Agora, eles não ficam, é claro, nessas constatações iniciais, né? Todas as escolas apontam para uma possibilidade de superação de toda a ilusão, né? Esse universo maiávico, ele tem que ser transcendido. É claro que nós estamos no tempo e no espaço, então o mundo tem que ser usado para que seja compreendido e superado. A razão, a mente, ela se torna um instrumento. Ela não é um fim em si mesma. A razão, ela tem que ser utilizada para transcender a própria razão. Então, partindo do esquema básico da tradição Vedanta, que Brahma é a única realidade, que o universo manifestado é irreal e que Atman é idêntico a Brahma. Partindo do dado inicial que mobiliza todas as forças do pensamento indiano, que é a constatação da insatisfação universal, né? Se alguém aqui disser que está satisfeito com a sua existência, provavelmente, né, estará iludido em relação a esse fato, porque a gente sabe que as coisas não duram, né? A gente sabe que tudo que está composto, cedo ou tarde, tende à decomposição. Então, esse dado inicial da percepção da insatisfatoriedade da nossa experiência ordinária, ele conduz, né, à percepção do processo maiávico que envolve a manifestação e a busca de transcendência, a superação de toda a ilusão. O moksha, o samadhi, né, o nirvana, várias expressões que os indianos usam para mostrar que existe uma possibilidade de compreender o processo de manifestação. Existe uma proximidade muito grande entre essa tradição Vedanta e o platonismo e, mais especificamente, o neoplatonismo. E é isso que a gente vai tentar abordar logo a seguir. Vou falar um pouquinho do neoplatonismo, que foi um termo que, né, cunhado para tentar separar, né, o platonismo original, aquele que nasce na Grécia, né? Platão viveu entre 427 e 347 a.C. e forneceu categorias, por exemplo, para toda a tradição cristã. Agora,
na virada ali do milênio, século II e III, alguns neoplatônicos, eles faziam críticas ao cristianismo. Não a figura do Cristo, mas já aquilo que eles percebiam como uma distorção do ensinamento do Cristo. E muitos publicaram obras criticando aquela religião que estava, né, surgindo. E é claro que posteriormente tentaram desvincular esses pensadores que se intitulavam simplesmente platônicos, né? Tentaram desvincular eles do platonismo e passaram a chamá-los de neoplatônicos. Mas se a gente for ver, é uma mesma tradição, né? Uma tradição que vem ali dos grandes épicos, né? Da Ilíada, da Odisseia, vem dos poetas, vem da mitologia grega, de Hesíodo, vem por meio da influência dos órficos, dos pitagóricos, das escolas de mistérios, né? Tudo isso vai dando, né, o impulso para o surgimento do platonismo. Platão absorve todos esses pensadores, né? Sócrates, os filósofos da natureza, e elabora um sistema que né, até hoje pensado, repensado, né, discutido, é inesgotável. O platonismo é inesgotável. O platonismo vai dar origem, por exemplo, à hermenêutica aí nos séculos XIX, XX. Já tem no platonismo uma ontologia, uma epistemologia, uma ética. Então, muito do que se conhece hoje como filosofia ocidental advém do platonismo. E existe também no platonismo, já dei alguma palestra aqui sobre isso, um veio subterrâneo que se chama que foi preservado pela tradição indireta, era o ensinamento oral de Platão, aquilo que ele não escreveu, mas falou, e ministrou conferências, chamada Conferência sobre o Bem, no seio da primeira academia. E aqueles discípulos que participaram dessas conferências tomaram notas, por exemplo, Aristóteles, Xenócrates, Espeusipo, e isso foi constituindo então, por meio dessa tradição indireta, uma linha quase que paralela ao platonismo dos diálogos. Sabe que Platão escreveu muito, né? Escreveu 27 diálogos, 3 cartas consideradas as autênticas, mas nós só vamos entender Platão na sua totalidade se unirmos a tradição escrita à tradição não escrita, porque ali tem o que se chama dos primeiros princípios, que complementam, né? Se a gente ficar só nos diálogos, a gente tem várias teorias, né, importantes e tudo mais, mas não se chega a um sistema, né? Consegue-se entender o platonismo como um sistema de pensamento, assim como é o sistema hegeliano, depois é o sistema plotiniano, a partir, né, da complementação da tradição escrita por meio da oralidade dialética. E a gente já está chegando no neoplatonismo. Lá pelo século II, já na era cristã, Plotino absorve todo esse arcabouço, né, das obras escritas de Platão, mas tem uma influência muito grande de Aristóteles. E Aristóteles, na metafísica, ele faz uma leitura de Platão a partir do ensinamento oral. Tanto é que se a gente ficar, né, só na metafísica, a gente vai ver que a imagem que se tem de Platão é um outro Platão que não dos diálogos. Então, Plotino, por um lado, ele pega toda a tradição escrita de Platão e, por outro, via Aristóteles, ele enxerga algo mais no platonismo. E é isso que vai permitir que ele leve o platonismo às últimas consequências. Alguns dizem que ele aprofundou a ontologia dos diálogos, mas ele só faz isso porque ele tem essa influência pesada das doutrinas não escritas via Aristóteles.
E não preciso dizer a influência imensa que Plotino teve na filosofia ocidental e mesmo na conformação da tradição cristã. Ele influenciou, Porfírio foi seu discípulo direto, depois Próclo, né, que bebeu nas fontes plotinianas, e o pseudo Dionísio Areopagita, que tem uma influência imensa sobre Tomás de Aquino, assim como Plotino diretamente sobre Santo Agostinho. Agostinho chega a citar Enedas, quase que passagens inteiras nas suas obras.